primeira pergunta que eu quero te fazer, qual a maior dificuldade de trabalhar com plástico? Então, na verdade, o plástico ele é uma commodities. Então, assim, nós temos algumas dificuldades. As variações de preço, por exemplo, é uma dificuldade. E nós temos outras, por exemplo, a parte da sustentabilidade, a parte ambiental, é uma dificuldade inclusive cultural na hora de lidar, né. Provavelmente nós vamos falar sobre isso aí na sequência, do podcast, né. Uhum. Mas assim, hoje a variação de preço da commodities influencia muito na composição do preço final. Então quem trabalha com plástico tem que ficar muito ligado e controlando seus custos, porque eles variam Quase que muito diariamente. rápido, entendeu? E quando você fecha um contrato com uma indústria automobilística, com uma indústria, de telecomunicação, hospitalar, você normalmente fecha os pedidos para um prazo um pouco maior, 6 meses, 1 ano. E aí se você não consegue controlar os seus custos operacionais versus a questão da aquisição da matéria-prima, você acaba, comprometendo a rentabilidade. Então, Entendi. pelo fato do plástico ser uma commodities, é bem difícil de você agregar valor nele. Mas nós trabalhamos com especialidades, justamente para conseguir, de alguma maneira, agregar valor nesse produto para o nosso cliente final. Ah, Isso é muito legal. Nós estamos, na verdade, aqui, eu acho que nosso cenário, nós temos uma das nossas máquinas aqui no fundo, são 23 máquinas. Né? Nós temos uma aqui compondo nosso cenário, que é para exemplificar para o nosso público como que é produzido, inclusive, o plástico. aham. Aliás, a gente vai falar bastante de sustentabilidade também, a gente vai ter bastante tema aqui pra gente conversar. E já vou pedir pra você deixar o like, programa todo especial, tivemos um trabalho danado pra fazer esse programa pra vocês, então, pô, deixa o like pra gente aí. A gente falou de dificuldade. Qual que é a maior facilidade ou as maiores facilidades? Na verdade, assim, o plástico, ele está presente em praticamente tudo, né. Então, assim, você tem um universo muito grande. O mercado de plástico, ele é enorme, então ele te gera muitas oportunidades. Então você tem hoje, por exemplo, o carro, ele tem muitas peças hoje que são de plástico, né. Nós produzimos embalagens especiais, tudo em plástico nos mais diversos formatos. Por exemplo, tem aqui, ó, plástico bolha, o É, o famoso e conhecido queridinho. queridinho plástico Estavam bolha. até me zoando aqui antes da gravação, gente, porque eu fiquei encantado com a produção do plástico do Ele queria bolha se aqui. enrolar numa bobina de plástico bolha. É verdade, olha Então nós aí, temos o ó, o plástico bolha. o SMR Nós aí. temos, por exemplo, ó, o polietileno expandido. Ele é um plástico, ele é um polímero, ele é um polietileno de baixa densidade. Então é um outro formato de plástico, Nossa. 100% reciclável. Então nós temos, assim, vários tipos de plástico, então você abre um universo enorme. O segmento de embalagens especiais, ele é um segmento pequeno em todo esse universo de plástico, mas as oportunidades são inúmeras. Eu posso embalar desde um carro, um avião ou uma garrafa de vinho. Então, assim, Impressionante. o nosso pessoal da área comercial tem que ter uma criatividade enorme, porque nosso objetivo não é só vender nos clientes que já compram. Nosso maior objetivo é colocar mais material no mercado, para Aham. criar mais utilização desse produto, entendeu? Então é muito bacana, você trabalhar com o plástico, porque ele te traz inúmeras possibilidades, tanto comercial, como de criatividade, de desenvolvimento mesmo, entendeu? Aham. Muito legal. E assim, olhando a fábrica, assim, é até encantador, é muito legal, né, você não para pra pensar, você fala: "Pô, vou numa indústria de plástico, ah, normal". Não, mas é muito legal ver a parte de reciclagem, de autossustentabilidade que você trabalha aqui, e você não só trabalha com você se preocupa com isso, né, então é muito legal. Eu queria saber como funciona para você, toda essa parte de autossustentabilidade da própria empresa. Então esse, na verdade, também é um grande desafio do plástico, porque, assim, o plástico ele é o vilão do meio ambiente, ele é tido Aham. como um vilão ali, né, mas na verdade ele não é um vilão. Eu já falei isso em alguns programas que nós participamos, que o plástico, na verdade, ele vai parar nos oceanos, nos mares, ele vai parar nos rios, ele vai parar nos aterros sanitários, porque alguém levou ele até lá. Então o que que acontece? O desleixo também, né. Exato, É. se a gente trabalhar um pouco a parte de cultura, de educação, o plástico ele é uma grande fonte de renda. Então, assim, aqui na Máximos hoje, o nosso grande desafio é implementar uma logística reversa com os nossos clientes. Nós já temos vários cases que funcionam de logística reversa. Hoje o nosso pós-indústria, nosso resíduo pós-indústria,
ele é 100% reutilizado nos nossos processos industriais. Por exemplo, ele vira um plástico bolha. E nós temos um exemplo aqui. Não se desperdiça absolutamente nada, né? Ele não se desperdiça absolutamente nada, todo o nosso processo. Nós colocamos o processo de reciclagem interna em aproximadamente ali em 2022, mais ou menos. Nós já reciclamos aproximadamente 600 toneladas de material pós-indústria. Então, 2022 para 2025, aproximadamente 3 anos. Não deram 3 anos, uns 2 anos e meio, mais ou menos. Então, 600 toneladas pós-indústria. Que nós sabemos exatamente aonde ele foi parar, porque estava dentro da nossa indústria, virou grão de polietileno e voltou no processo industrial e virou plástico bolha. Então, nós conseguimos ter o controle desse material, né? E isso é pouco, mas é muito pouco dentro do universo do plástico. Porém, se cada um fizer a sua parte, nós conseguimos mudar um pouco esse cenário. E a questão da educação, porque se você vai hoje implementar uma logística reversa, você precisa que o seu cliente se prepare para isso, ou seja, dá um pouco de trabalho. Por quê? Porque o cliente precisa de segregar esse plástico de uma maneira adequada na fábrica dele. Ele não pode jogar naquele caçambão no fundo da fábrica. Ele precisa de ter os coletores nos lugares estratégicos para que ele possa colher esse plástico sem contaminar. E entender que tipo de plástico é aquele. Porque para algumas pessoas tudo é plástico. E realmente é. Mas os polímeros têm uma categoria muito grande. Nós aqui trabalhamos com polietileno de baixa densidade. Então, é um tipo de plástico. Aí nós temos outros polímeros. Polietileno de alta densidade, polipropileno, poliestireno. Então, precisa de entender um pouquinho, minimamente, a classificação do plástico, que não é tão difícil assim no dia a dia. Segregar isso de maneira adequada. E aí sim, vender de volta para nós. Aí já começa a remunerar, gerar receita. E economizar também, né? Economizar, porque lá no caçambão, provavelmente ele paga para alguém retirar. Para nós, ele vai vender, vai gerar receita. Chegou aqui na empresa, vai para o setor de reciclagem. Lá nós transformamos isso em grão e volta na nossa extrusora para fazer filme de polietileno. Automaticamente, ela já vai para a máquina de bolha, que vai fazer as bobinas de plástico bolha. Na sequência, ela vai para a máquina de saquinho, que vai fazer as sacarias e retorna para os clientes para que eles possam embalar novamente os produtos deles. Então, assim, é um ciclo que se fecha. Cabe a nós cuidarmos desse ciclo, entendeu? E é uma missão como cidadão mesmo, tem que ser um compromisso como cidadão. Porque o comprometimento com o meio ambiente ele é muito amplo. Não é simplesmente você separar o lixo da sua casa. Vai muito além disso, entendeu? Hoje tem uma moda, vamos falar assim, que é assim, plástico proveniente de resíduo do oceano. Isso é muito legal. Nós estamos retirando do oceano o plástico que nós mesmos jogamos lá, né? Então isso é bacana. Mas eu acho que tem que se preocupar o seguinte, como fazer para esse plástico não chegar no oceano? Entendeu? Porque ele não chega lá voando, andando, ele chega lá porque alguém descartou ele de maneira inadequada. Então nós precisamos cuidar do antes, nós estamos cuidando do efeito, mas e a causa? Entendeu? Então é muito legal a gente usar hoje plástico proveniente do oceano, mas a gente precisa de levantar o assunto, como que nós vamos fazer para esse plástico não ir parar no oceano? Entendeu? Então você vê que os desafios do plástico são enormes. Vai desde a aquisição do produto até a reciclagem e a logística reversa para ele voltar na nossa indústria novamente.